Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui dar a nossa ajeitadinha. Aumentar aqui um pouquinho a luz. Eu acho que está um pouquinho sem luz. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa live ao vivo para falar sobre honorários periciais. Vamos aí aguardar o pessoal entrando. Boa noite, doutor Diego. Boa noite, Wilson, Rosana, doutor Aníbal, sempre presente nas nossas lives aí também. Então, vamos aí, né? Nossa jornada para falar um pouquinho sobre as atualizações dos honorários periciais. Matéria muito importante para quem quer fazer aí perícia, muito importante para quem quer fazer aí o nosso curso de perícia médica judicial. Então, na verdade, é um assunto dos mais importantes, né? Então, vamos esperar o pessoal entrar. A gente sempre vai fazer essa sistemática de, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer à vontade, não tem menor problema. Assim, tentar responder o que eu souber, porque tem coisas efetivamente que a gente não sabe. Então, se eu não souber, eu vou responder, mas as atualizações aí da lei, das leis, né, no que tratam os honorários periciais, a gente tá na labuta aí e conhece um pouquinho, né? Então, vou guardar só mais um minutinho, o pessoal entrar para a gente começar a falar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Primeiro ponto, o áudio tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Dá um feedback aí para saber se dá para continuar a nossa live aí. Sim? Ok, então. Só guardar mais um minutinho. Tudo direitinho. Dr. Kaique, áudio bom. Então, pela primeira vez funcionou tudo efetivamente conforme lata de biscoito bem posicionada, doutor. A lata de biscoito está bem posicionada aqui para a gente conseguir fazer essa live. Então tá, então vamos lá, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, a gente vai tentar responder aí. Então vamos começar aí a nossa live, né? Inicialmente, para começar a nossa live, vou fazer alguns apontamentos aqui, até separei os apontamentos para a gente tentar entender qual é a sistemática aí da perícia em si, né? Então, na realidade, o perito está auxiliando ali o juiz para efeito de prova, né? Então, a perícia faz parte aí do conceito de prova judicial. Por isso que o perito aí é uma extensão da própria justiça, né? A justiça está lá determinando a produção de uma determinada prova para efeito de auxiliar aí o juízo. Então, toda vez que a prova exigir um conhecimento técnico ou científico, o juiz vai nomear o perito, ainda que o juiz entenda daquele assunto, né? Porque o juiz não pode fazer a perícia em um processo que ele tá julgando, né? A gente tem que designar um perito que vai produzir esse tipo de prova para a gente. Então tá lá no Código de Processo Civil e tratando sobre esse tema, né? A questão crucial é que o pagamento aí das perícias, né, geralmente vai ter a questão da sucumbência, né? Quem perde o processo, como regra geral, lá no Código de Processo Civil, é quem vai pagar aí a perícia que foi designada pelo juízo. Então a gente vai falar inicialmente aí de uma resolução 232 do CNJ de 2016, ela vai tratar
aí desse objeto, do objeto das perícias, né? E vai falar o seguinte: aqueles que têm gratuidade de justiça, que é a regra geral aqui no Previdenciário, que é a regra geral aí na Justiça Federal, então eles vão ter o orçamento da União, dos estados, vai ter uma rubrica lá específica para o pagamento das perícias. Antigamente, essa era uma questão que era complicada. Por que essa questão era complicada antigamente? Porque sempre necessitava aí de uma lei específica para esse pagamento das perícias. Então, antigamente, a gente tinha esse problema aí de pagamento. Sempre a gente tinha que esperar uma lei que determinava o pagamento das perícias judiciais, aí no caso da justiça gratuita, né? Então isso, já vou antecipar para vocês, já foi reformulado com essas novas leis. Vou tratar um pouquinho mais à frente. Então houve uma reformulação aí desse tópico. O que isso significa? Significa que a partir dessa mudança legislativa, a gente não vai precisar mais de novas leis todo ano para que as perícias sejam pagas. Todo ano a gente ser determinado por lei o pagamento das perícias judiciais. Então esse era um efeito do passado que não vai mais ocorrer. Então é uma questão positiva agora das novas leis, porque elas alçaram aí a perícia judicial a uma questão importante na Justiça Federal. Então a gente vai ter um orçamento específico, uma rubrica específica aí para essa perícia judicial. Então esse é o primeiro ponto que eu vou falar mais à frente, né? A resolução 232, ela vai falar também do CNJ, né, que os honorários eles vão ser fixados aí pelo tribunal ou pela tabela do CNJ. Isso também houve uma mudança recente. Então eu vou falar mais lá na frente, porque agora essa fixação dos honorários vai depender também de um ato conjunto aí do CNJ e do Ministério da Economia. Então, antigamente, a resolução 232 falava que era ato do CNJ. Inclusive, essa resolução 232 ela vai falar justamente, vai fixar o valor aí das perícias judiciais. Então, o magistrado, na hora lá de definir o valor das perícias, ele vai ter que levar em conta aí a complexidade da matéria, o grau de zelo do perito, o lugar e o tempo e as peculiaridades regionais na hora de fixação do valor da perícia. E o que fala essa resolução 232? Ela fixa um valor máximo de perícia no âmbito judicial, aqui no âmbito da Justiça Federal, no caso, né? No âmbito judicial como regra. É óbvio que um tribunal, né, ele pode fixar de forma diferente, como a própria resolução fala. Então, como regra geral, o valor máximo aí das perícias médicas, né, no âmbito judicial, ela vai ter o valor de R$ 370. Então, como regra geral, esse é o valor máximo das perícias. Então, isso gera uma certa discricionariedade do juiz. Ele vai entender, vai pegar lá, vai ver as peculiaridades do local dele, se houver mais dificuldade ou não de conseguir peritos, então ele vai fixar um valor aí que tem esse teto de R$ 370. Por exemplo, o nosso professor aí, Diego, há pouco tempo, foi para o Pará e as perícias que ele fez tinha esse valor máximo, esse teto, né? O juiz de lá, no caso, fixou no teto, justamente por causa de uma peculiaridade regional, uma maior dificuldade. Então lá se pagava o teto aqui da resolução 232 do CNJ de 2016, R$ 370 por perícia, que é um valor até atrativo, né? Para alguém que faz 20 perícias aí no dia, vai dar o quê? 20 perícias no dia vai dar R$ 7.400 por dia de trabalho. A partir de quando vale isso que o senhor se referiu? Na realidade, essa resolução é de 2016, Dr. Kaique. Essa resolução do CNJ é de 2016. Só que ela tem uma peculiaridade, né? Mais uma peculiaridade. Ela fala que
dependendo aí, o juiz pode fixar o valor da perícia em até 5 vezes esse valor. Só que ele vai ter que justificar. Então, ele pode até fixar mais, né? Não como regra geral. Então, vai depender do processo específico, então ele pode fixar até 5 vezes mais esse valor, que no caso daria aí R$ 1.850. Então, como regra geral, o teto vai ser de R$ 370, mas dependendo do processo, a peculiaridade lá do processo, o juiz pode até fixar 5 vezes esse valor máximo de referência. Está aí na resolução 232 de 2016. E uma outra peculiaridade aqui da resolução de 232 de 2016, e que não está sendo aplicada, então a gente precisa verificar isso efetivamente, né? É que ela mesma determinou a atualização desses valores. Então ele fala assim, a perícia vai ser de R$ 370. Isso foi fixado em 2016. Mas a própria resolução fala que a cada janeiro, então depois de 2016, a partir de janeiro de 2017, esses valores teriam que ser reajustados pelo IPCA-E. Então, a gente tem aí desde 2017 que esses valores deveriam ter sido reajustados pelo IPCA-E. Então, considerando a inflação aí dos últimos tempos, a gente ainda tem uma certa defasagem desse valor máximo, né? R$ 370, pegando aí desde 2017 e pegando pelo IPCA-E, já estaria acima de R$ 450, R$ 500 tranquilamente, perto dos R$ 500 tranquilamente. Mas esse reajuste pelo IPCA-E não vem sendo aplicado, apesar de estar contido lá na resolução. Então esse é um ponto importante, né? Ponto importante, o teto máximo do CNJ, R$ 370, e que esses valores deveriam ter sido reajustados pelo IPCA-E até agora, né? 2022. Então essas são as duas questões importantes a respeito de valores. Tem a questão aí do pagamento também desses valores dos últimos tempos, digamos assim, né? Então, mais uma pergunta aí do Diego Ferraz. As perícias com esse nível de complexidade é comum conseguir fazer mais de 25 por dia, né? A questão lá dos 370, né? Então, como o nosso professor Diego Ferraz costuma fazer, ele faz mais de 20 perícias por dia, aí a 300. Eu fiz um valor, né? 20 de R$ 370, R$ 7.400, mas você pode conseguir fazer mais, como o nosso professor Diego tem alertado aí. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto que me perguntaram até agora, né? Mas antes da lei ficou aí um resquíciozinho para receber, e o pessoal está recebendo? Perguntei lá na minha vara, especificamente, né, que é a vara da Bahia, os peritos já estão começando a receber, né, esses valores atrasados, e já tem quase 80%, pelo menos os peritos de lá vão receber já 80%, quase 90% dos valores atrasados. Sendo que, como eu falei anteriormente, esses valores estavam atrasados porque eles necessitavam de leis específicas para tratar do tema. Só que agora essa lei modificou essa sistemática. Como eu falei anteriormente, a gente não vai precisar mais de uma nova lei para cada ano específico, porque essas perícias vão ter que contar a rubrica lá no orçamento, no orçamento federal. Essas perícias são da Justiça Federal? Exatamente, a gente está falando aqui as perícias da Justiça Federal, que vão depender aí geralmente de gratuidade da Justiça. Agora, se não tem gratuidade da Justiça, aí já é outra coisa, né? São perícias muito mais complexas, da Justiça Estadual, de responsabilidade médica. Esse limite não vai ser observado, né? Então, é muito comum que o juiz vá arbitrar aí perícias de R$ 5.000, R$ 10.000. Acho que uma vez aí o nosso professor brasileiro chegou até R$ 15.000 aí numa perícia, né? Óbvio que tinha uma complexidade muito grande essa perícia desse valor.
Então, nesses casos específicos, que a gente não está falando aí da gratuidade de justiça, então o juiz vai arbitrar um outro valor, né? Casos de justiça estadual, casos particulares, ou caso mesmo de pessoas que possam pagar a perícia. Tá bom? Beleza. E agora a gente vai falar um pouquinho aí das atualizações legislativas, né? Então, inicialmente a gente tinha lá a Lei 13.876 e a Lei 13.876, ela falava sobre que era justamente isso, né? Lembra que eu falei para vocês que as leis, elas falavam assim, durante esse tempo aqui, quem vai pagar é fulano de tal. Então sempre eram legislações episódicas, eram legislações para apagar o fogo lá. Então a Lei 13.876 de 2019, ela falava o seguinte, daqui para frente quem vai pagar é o Poder Executivo Federal no prazo de 2 anos. Então, o que aconteceu? A lei foi promulgada e falou o seguinte, a partir de agora, 2 anos, quem vai pagar é o Poder Executivo Federal. Só que o que aconteceu? O prazo expirou, né, lá em outubro de 2021. Então, por isso que ficou essa lacuna aí de outubro de 2021 até a promulgação da nova lei lá, que é a 14.331 de 2022. Mas até 2021, essa lei preenchia o espaço, né? Colmatava esse espaço legislativo para definir que as perícias, né, daquele tempo, do prazo de 2 anos, seriam pagas pelo Poder Executivo Federal. Então, o artigo 1º dessa lei, né, 13.876, falava que o ônus até 2 anos será garantido pelo Poder Executivo Federal. Beleza? Aqui eu estou falando do Poder Executivo Federal, então a gente está falando de Justiça Federal, mas aí esse caso também se aplica às hipóteses lá de delegação. Por que eu estou falando isso? Hipóteses de delegação. Porque às vezes a Justiça Estadual vai ter uma delegação para julgar esses casos de benefícios previdenciários. Então, geralmente, se você não tiver uma comarca de justiça federal a até 70 quilômetros lá da cidade, quem vai julgar é a justiça estadual. Então, passou aí dessa distância, 70 quilômetros de uma vara da justiça federal, a justiça estadual vai ter a delegação para julgar os casos previdenciários, casos aí que vão precisar de perícia, por acaso, né? O caso de incapacidade. Então, quem vai julgar é a Justiça Federal. Aí, a Luciana ela fala, futuramente poderá haver novamente essa lacuna e ficar sem o recebimento dos honorários? Eu acredito que não, porque assim, vai estar constando no orçamento. Assim, a gente não vai ter mais uma lei falando assim, olha, o pagamento das perícias do ano de 2019 vai ser feito pelo Poder Executivo Federal. A gente não tem mais isso, como eu falei aqui anteriormente, né? O ônus, por exemplo, da Lei 13.876 fala assim, o ônus de 2 anos, daqui até 2 anos para frente, vai ser do Poder Executivo Federal. Então aqui você percebe que tem um tempo. Falou assim, daqui até 2 anos que vai pagar o Poder Executivo Federal. E depois de 2 anos? Percebe? A legislação era feita para apagar aí o incêndio, simplesmente. Quem vai pagar? Fulano de tal. Então, qual o prazo que ele vai pagar? 2 anos. Só que a partir de agora, a gente não tem mais isso. A gente vai ter que colocar lá no orçamento de forma descentralizada e esse orçamento vai ter que contemplar as perícias judiciais. Quando haverá o reajuste dos valores periciais? Aí fica difícil, né? A gente vai precisar saber do CNJ e do Ministério da Economia, porque agora o CNJ e o Ministério da Economia é que vão fazer esse reajuste dos valores, vão combinar aí e vão tratar dos valores das perícias. Como eu falei aqui anteriormente, a própria resolução 232 do CNJ, ela falava o seguinte, as perícias vão ter que ser reajustadas de acordo com o IPCA-E. Então, um juízo poderia fazer isso? Poderia fazer isso, né? Colocar aí esse reajuste do IPCA-E e aplicar, porque a própria resolução fala isso, né?
Então a gente vai depender efetivamente do CNJ e agora do Ministério da Economia. Há um movimento para ocorrer esses reajustes? Sempre tem movimentos aí para ocorrer o reajuste. Acredito que vai sair aí você, assim, eu sou um juiz do interior, né? Então, assim, eu não posso afirmar categoricamente que o CNJ, né, que é um órgão até do Poder Judiciário, e o Ministério da Economia vão combinar num prazo tal o reajuste das perícias. Então fica difícil a gente fazer esse tipo de previsão, né, que está totalmente fora do nosso controle, né? Acredito que vai sair justamente porque efetivamente sempre tem um movimento para que haja esse reajuste. Como eu falei, já deveria ter ocorrido esse reajuste, porque a própria resolução fala que esse reajuste teria que ser pelo IPCA a partir de janeiro de cada ano. Então, janeiro de 2017 teria que ser reajustado, 2018, 2019 e daí para frente. Então, o reajuste já deveria ter ocorrido do ponto de vista objetivo, uma vez que a resolução do CNJ foi objetiva. Reajuste pelo IPCA Então, agora, a questão atual é simplesmente política, porque objetivamente a gente já tem, inclusive, os valores desse reajuste. Tá bom? Então, como eu falei, a Lei 13.876 veio para tentar preencher esse vazio e falar que em 2 anos ele seria pago, né? Seria pago pelo Poder Executivo Federal. Antes disso, aconselha... deixa eu só abaixar aqui. Dr. Kaique, né? Antes disso, aconselha apresentar-se presencialmente ao magistrado para solicitar, ou não seria uma boa ideia solicitar o quê? O aumento dos valores da perícia ou efetivamente fazer perícia? Não entendi. Aí o senhor vai ter que repetir. Tem valor mínimo estipulado? Nas varas de trabalho também pagam R$200. Essa é a regra, né? Pagar R$200 por perícia. Então, a regra geral é o pagamento de R$200 por perícia. Então, a gente tem esse gap aí de R$200 até R$370. Agora, se vai haver, como eu falei anteriormente, o reajuste, já deveria ter havido, né, o reajuste. Então, assim, se a pergunta for para conseguir perícia, se apresentar lá presencialmente, é sempre bom. Então, para conseguir perícia, sempre bom, né? Ou ligar para a vara, ou se apresentar lá, mostrar uma certa disposição, né? Além da inscrição lá que deve ser feita no AJG, né? É sempre importante demonstrar um interesse para que seja nomeado aí nas varas. Agora, para o reajuste, eu acredito, assim, né? Você pedir um reajuste dos valores, acredito que uma simples petição seria suficiente. Então, não seria uma boa ideia você ir lá só para pedir o reajuste das perícias, esse tipo de coisa. Uma simples petição seria suficiente. Tá bom? Então, Renato Castelo Branco, né? Ele fala que na vara que faço perícia, os peritos estão se mobilizando, solicitando aumento ao juiz diretor. Ele poderia aumentar esse valor e depende exclusivamente dessa decisão do governo CNJ. Se está no teto, fica difícil ele mexer. Mas, por exemplo, na minha vara, eu prestigiei os peritos e aumentei um pouco o valor das perícias durante esse tempo aí que a gente ficou, essa lacuna aí do gap de outubro do ano passado até agora, né, do pagamento. Então eu mesmo fiz um reajuste dos valores, salvo engano, R$300 se ele fizer fora da Justiça Federal e 260 se ele fizer na Justiça Federal. Então, mas estou dentro aí dos valores máximos previstos pelo CNJ. Então o juiz ele pode fazer sim, desde que obedecido o teto aí do CNJ. Então a sua pergunta assim, a resposta é positiva, porque eu mesmo fiz esse reajuste
lá na minha vara. Tá ok? Não seria interessante fazer um processo seletivo de peritos em cada vara? Como você vai saber se o perito presta ou não? É da experiência, né? Então, o Dr. João Paulo Benning, né? Ele está perguntando justamente isso. Não seria interessante fazer um processo seletivo? Olha só, dependendo da vara, você não tem nem perito para fazer, né? Então, já fica difícil você arrumar certos peritos em algumas localidades. Por exemplo, como eu falei aí anteriormente, o Dr. Diego ele foi fazer perícias lá no Pará e o teto era R$370 porque havia um acúmulo lá de perícias a serem feitas. Então, lá naquela vara, ela tinha uma dificuldade para encontrar peritos para fazer as perícias. Então, dependendo da localidade, não seria razoável você ainda exigir um processo seletivo, porque nessas localidades a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir peritos. Então, como exemplo, eu cito lá o Dr. Diego, lá no interior do Pará. Até esqueci a cidade onde o Dr. Diego fez as perícias. É o maior município do Pará. Aliás, eu acho que é o maior município do Brasil, inclusive. Então, mesmo lá, o juiz não conseguia peritos suficientes para fazer aí as perícias. Doutora Luciana, faço perícia em Itaperuna e temos um volume bem bacana aqui. Legal. Que bom a participação de vocês. Agora, complementando a sua resposta, Dr. João Paulo, óbvio que sim, da prática a gente conhece se o perito é bom ou não. A gente tenta dar chance para todo mundo, né? A gente dá chance para todo mundo. Agora, se o laudo for ruim, não faz sentido o juiz continuar lá com aquele perito, uma vez que é uma designação de confiança. Se o juiz não confia no perito, não tem sentido ele continuar. Então, em muitos casos, a resposta à sua pergunta vai ser na própria prática, né? O juiz percebe lá efetivamente quem é bom, né? E continua. E quem é ruim, ele simplesmente para de designar. Tá ok? O que fazer quando o assessor do juiz não aceita o meu pedido para me apresentar formalmente ao juiz em pessoa? Olha só, doutor, eu acredito, assim, em muitos pontos, eu acredito até que é mais interessante você falar com o diretor de secretaria. Porque muitas vezes o diretor de secretaria vai estar sabendo muito mais sobre a situação da vara, né, sobre a designação dos peritos, do que efetivamente o próprio juiz. Porque o juiz ele tem que ficar com diversas outras funções. Então, às vezes, ele delega essa função, né, do controle aí dos peritos para o diretor de secretaria. Então, às vezes, eu acho muito mais importante você conversar aí com o diretor de secretaria do que até mesmo com o juiz. Porque o juiz ele vai falar lá, vai conversar contigo e muitas vezes não vai ter certeza, né, do que está acontecendo com os peritos da vara. Ele nem conhece todos os peritos da vara. Na minha vara eu nem conheço todos os peritos. Mas o diretor de secretaria, ele conhece todos os peritos, ele sabe das carências que ele tem. Então, às vezes, é muito mais importante você falar com o diretor de secretaria. Eu deixo até essa dica. Então, a cidade que o Dr. Diego trabalhou, Altamira, né? Eu tinha até esquecido, Altamira, no Pará, que acho que é o maior município brasileiro, salvo engano. Ele é maior até do que muitos países aí europeus. O juiz chega a ler os nossos laudos ou é basicamente o gabinete que faz e o juiz entra para dar somente a sentença? Aí você vai depender aí do juiz, né? Vai depender do juízo, né? Então, muitas das vezes,
a gente vai acompanhar aí o que o perito está falando, né? Então, como regra geral, a gente sempre acompanha aí quem é técnico. A gente pode julgar contrariamente à perícia? Sim, mas para isso a gente vai ter que ter um ônus argumentativo muito maior, vai ter que ter uma justificativa muito maior para ir contra o laudo pericial. Então, como regra geral, existe sempre o acompanhamento aí do juiz ao laudo, né? Então, efetivamente, o juiz dá uma olhada lá no laudo, vê se é procedente, ou se até mesmo para verificar aí se não há alguma inconsistência. Então, ele vai lá, verifica, ó, o perito falou que é caso de procedência, ele tem uma incapacidade. Então, você acompanha muito, né? É óbvio que, assim, como regra geral, no juizado, a gente não faz aquela sentença extensa, né? A gente simplesmente, ó, o perito falou isso, 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 acompanha, tal, fixou a data da incapacidade tal. Então a gente acompanha muito o que o perito fala. Tá ok? As varas federais remuneram melhor e mais rápido as perícias judiciais? O Dr. João Paulo está perguntando. Aí fica aquela questão, né? Porque às vezes você pega uma coisa isolada, né? Você fala o seguinte, uma vara estadual, por exemplo, ela vai ter um caso de responsabilidade médica. Então, como regra geral, esse caso é muito mais complexo. Então, o paciente morreu lá no hospital devido a um erro médico. Isso geralmente vai lá para a vara estadual. Você percebe que isso é bem mais complexo do que fazer uma perícia de DPVAT, por exemplo? Então, por isso, se você for ver isoladamente, nesse caso, o valor da perícia vai ser maior. Então, isoladamente, nesse caso, a gente vai falar que a justiça estadual remunera melhor. Mas se você for pegar aí a demanda de uma vara federal, a gente vai perceber que a demanda de perícias é muito maior. Embora o valor seja menor, a demanda é muito maior. Então, no conjunto da obra, eu acho que numa vara federal você vai ser bem mais remunerado, bem melhor remunerado do que numa vara estadual. Então, só fazendo essa ressalva na sua pergunta. Como regra geral, vai pagar menos, assim, porque a gente tem esse limite até do CNJ, vai ter muitos casos de gratuidade de justiça. Então, na justiça federal, a gente vai ter muitos casos de gratuidade de justiça. Então, vai ter que observar esse limite aí por perícia. Mas, como eu falei, por exemplo, o Dr. Diego faz 25 perícias num dia. Então, no longo prazo, qual é a melhor? Acredito que no longo prazo, você fazer muitas perícias sem grande complexidade é melhor, né? Então, até eu brinco sempre quando o Dr. Diego faz uma live aqui, eu sempre pergunto para ele, você prefere fazer uma perícia aí isolada de 15, 20 mil ou fazer DPVAT? Ele sempre fala, não, eu quero fazer DPVAT, né? Porque sempre são muitas perícias sem um grau de complexidade muito grande, que ele faz muito rápido e aí a remuneração dele é melhor, né? O professor tem dúvida na justiça estadual em processo de erro médico, né? E DPVAT. DPVAT ainda está pegando resquício, né? Que passaram para a justiça federal. Quando é a JG, é isso? Quando é gratuidade de justiça, juntaram o laudo pericial, não sei se receberei o pagamento homologado ou não. Quando pedir ajuda de custo? Olha, eu acho que assim, a questão crucial é essa, né? Se for gratuidade da justiça e for, no caso, justiça estadual com delegação aí da justiça federal, como regra geral, você vai ter aí aquele limite que pode ser extrapolado, segundo a resolução, até 5 vezes. Então, esse é o maior valor que pode ser feito no caso da justiça gratuita. No caso também
de competência delegada que a gente está falando aí, né? No caso de competência delegada, justiça gratuita, esse tipo de coisa, a gente vai ter esse máximo de 5 vezes o valor lá do CNJ. Mas é óbvio que se for um outro caso, né, a gente não vai ter essa espécie de limitação. Agora, quando pedir ajuda de custo? Eu acho que na realidade você precisa deixar bem claro lá que esse caso é diferenciado e o pagamento tem que ser feito de acordo com o teto lá fixado pelo CNJ. Acredito que seja isso, porque se você deixar isso suficientemente claro, o juiz pode adotar sim aquela interpretação. Tá bom? Então a questão crucial é essa, né? Vai ter o limite, porque é justiça gratuita? Sim, vai ter o limite lá porque é justiça gratuita. Mas o limite pode ser extrapolado de acordo com a peculiaridade do caso. Cabe ao perito demonstrar ao juízo que aquele caso tem uma peculiaridade que demanda um trabalho maior do perito. E aí ele pode extrapolar aquele limite lá em até 5 vezes. Ok? Espera a sentença? Não, geralmente paga depois que o perito vai lá e coloca, anexa o laudo lá ao processo, né? Já está permitido o pagamento. Eu vejo que efetivamente na Justiça do Trabalho eles esperam o trânsito em julgado para o pagamento, salvo engano, mas agora com a nova lei eles não vão poder fazer esse tipo de coisa não, porque a lei é bastante clara aí na antecipação dos honorários periciais em justiça gratuita. Na realidade, assim, aí está falando assim, após designar o caso, o perito, o mesmo tem apenas 10 dias para fazer o laudo? Não, o juiz é que vai fixar esse prazo. Pode prorrogar só se o juiz aceitar, tá? Então, também o perito pode negar o caso? Sim, mas é bom justificar. Porque, assim, se eu estou mandando o negócio para o perito e ele está recusando, eu tenho outros peritos na vara, eu vou escolher esses outros peritos na vara. Por exemplo, eu estou numa cidade, às vezes as pessoas têm isso, né? Tem uma situação lá, por exemplo, de erro médico. Aí o perito fala assim, numa cidade pequena, não quero fazer a perícia porque eu conheço todos os médicos da cidade. Aí beleza, uma vez. Aí na segunda ele, não quero fazer essa perícia porque não sei o que. Vai chegar uma hora que o juiz não vai mais te designar. Então esse que é o grande problema de você ficar negando muito perícia, né? Porque o juiz ele tem um problema de ordem prática. Você é o perito de confiança dele. A gente sempre tem que colocar isso, né? O perito é de confiança do juízo. Se toda hora ele manda a perícia para você e você se nega ou você atrasa a perícia, ele não vai mais te designar. Então esse é um ponto que tem que ficar bem claro, né? Então, se você está recusando sempre a perícia lá do juiz, muito provavelmente ele não vai mais te designar. Então, é um efeito prático. Então, no caso da doutora Luciana, ela falou que são 30 dias para entregar o laudo, mas gosto de entregar dentro da semana para receber o salário certinho. Então, é isso aí. O juiz fixou o prazo e é bom você, né, fazer rápido. Agora, é óbvio, efetivamente, que vocês têm essa preocupação, né? E do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, eu não observo essa necessidade de prorrogação aí das perícias. Geralmente, perito, como o Dr. Diego aqui está falando, casos simples, o ideal é juntar no mesmo dia. Então, quando você tem uma certa expertise, você está acostumado a fazer a perícia, você entrega no mesmo dia, entrega com uma semana. Então, às vezes você tem essas preocupações que, sob a perspectiva prática, não ocorrem, tá? Então você fica pensando assim, não, eu fico com medo porque eu posso atrasar a perícia e tal. Não, isso geralmente não ocorre. E o curso está aqui justamente para te ajudar a ter essa expertise, né? Então, casos simples, o ideal é juntar no mesmo dia. Então, por isso que até o Dr. Diego faz muitas perícias, né?
Casos simples, o ideal, né? Eu não estou entendendo essa pergunta, doutora Gabi. Mais ajuda de custo na juntada de laudo? Não tem isso de ajuda de custo, né? Então, na realidade, você vai fixar aí os honorários e os honorários vão contemplar tudo, né? Então, assim, não tem... eu vou fazer o laudo, mas tem ajuda de custo. A não ser efetivamente que no tribunal que a senhora trabalhe tenha isso, né? Agora, estou falando aqui no caso federal. O que você pode pedir é a majoração dos honorários periciais. Mas essa questão aí da ajuda de custo na juntada do laudo pode ser uma peculiaridade de algum tribunal aí que, de repente, eu não conheço. Então, eu não posso responder a sua dúvida sem conhecer efetivamente a legislação do tribunal, se tem alguma ajuda de custo aí para os peritos ou algo nesse sentido. Na realidade, a gente vai sempre majorar o valor da perícia para contemplar tudo, né? Se o perito vai precisar se deslocar, se vai precisar fazer alguma coisa mais onerosa, a gente tenta contemplar aí nos honorários periciais, tá bom? Aí, doutora Luciana, comecei fazendo 4 perícias, depois aumentei para 6 e agora faço 10 em uma tarde. É prática. Muito obrigado pelo seu comentário aí, doutora Luciana Bauer. Então é justamente isso, né? Você com a prática vai aumentando. Nosso professor aqui faz 25, mais de 25, 20 perícias tranquilamente aí no prazo que ele determina para fazer, né? Geralmente no dia aí 25 até mais perícias. Ok? Beleza? Então vamos continuar aqui. Respondendo, vocês estão participando bem. Eu estou gostando hoje que tem muitas perguntas, né? Então vamos lá. Vamos falar da lei agora 14.331 de 2022. Doutor João Paulo, né? Só para responder a sua pergunta, né? Se o perito estiver fazendo uma perícia complexa e solicitar laudo de um especialista, quem irá remunerar essa perícia especializada? Isso aí está dentro aí do contexto, né? E o valor dessa será outro. Então, assim, o perito é que está fazendo esse tipo de contratação. Então, assim, se o perito ele acha que ele não é capaz de fazer, ele vai solicitar, isso aí vai estar tudo dentro lá do contexto, né? Porque o juiz designou o perito. Aí ele falou o seguinte: não, olha, eu acho que eu não vou ser capaz de responder isso, vou ter que contratar outra pessoa. Então isso vai estar, o juiz não vai chegar e vai, não, agora, então é um para você e o outro para o especialista. Ele te nomeou como especialista daquela situação, entendeu? Então por isso que geralmente, né, são raras as situações aí em que o perito vai precisar da ajuda de outro colega, né, de outro colega médico. Tá ok? Comecei com 35 em um dia, doutor Vinícius. 35 por dia? Até o doutor Diego aqui se espantou. Começou com 35. Então se ele começou com 35, ele está fazendo quantas hoje? 50? Doutor Vinícius Coelho. Se começou com 35, então hoje em dia... Então vamos lá. Redação dada pela... Vamos falar um pouquinho da Lei 14.331 de 2022. Então é a lei mais recente que trata aí dos temas das perícias. Então é a lei que vai falar efetivamente sobre o que eu já dei o vislumbre aí anterior, que vai tentar objetivar aí o processo de pagamento das perícias. Posso fazer 5 perícias por dia ou um determinado período? Existe um número mínimo de perícias? Geralmente você vai combinar, por isso que eu falo, né? Às vezes é mais importante você ter um bom trânsito ali com o diretor de secretaria do que com o próprio juiz. Às vezes o próprio juiz não tá vendo essa dinâmica aí das perícias, de quantas perícias por dia. Às vezes o que o juiz vê, ele
foi passado até pelo diretor de secretaria. Né? É óbvio que assim, no começo você fazer 5 perícias, ir aumentando aos poucos, ok. Mas perceba o seguinte, imagine que você tem 2 anos lá na vara e você está fazendo 5 perícias por dia, enquanto o outro perito está fazendo 20, 25 perícias por dia. O que o juiz vai fazer? Ele vai tentar agora colocar sempre as perícias para o outro perito, né? Porque ele resolve o problema da vara. A gente sempre tem que entender que é uma questão econômica, né? Então a questão da vara, a gente tem que fazer a análise econômica. Se eu tenho, sei lá, 2.000 perícias a serem feitas e um perito faz 5 por dia e o outro faz 20 por dia e não há perda de qualidade, né? As 2 perícias são bem feitas, então ele vai sempre priorizar quem estiver lá resolvendo o problema maior da vara, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, não vejo problema em fazer 5 perícias por dia, está lá no começo, isso é extremamente normal. Ok? Esse número menor porque eu já tenho emprego público e gostaria de ir aumentando gradativamente. Perfeitamente normal, doutor. Sim, isso é perfeitamente normal. Como eu falei, né? A questão é se isso ficar, sim, ao longo do tempo, né? Como eu falei, é uma questão econômica. A gente tem que sanar lá o problema da vara. E quem estiver ajudando a gente, estiver mais disposto a fazer as perícias, então vai ter prioridade. Beleza? Então vamos lá. Lei 14.331 de 2022. Bom, como regra geral, quem vai pagar a perícia vai ser o vencido, né? O vencido é que vai pagar lá a perícia. Como eu falei, a Lei 14.331 de 2022, ela vai falar que o valor das perícias vão ser fixados agora por ato conjunto do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e o Ministério da Economia. Então, antes, a gente via lá na resolução de 2016 do CNJ, que era o CNJ que iria estabelecer aí o valor das perícias. Mas a partir da nova lei, 14.331, vai ser um ato conjunto entre o CNJ e o Ministério da Economia. Como regra geral, a gente vai ter uma perícia aí por processo. É óbvio que às vezes esse processo vai chegar lá no tribunal e o tribunal pode mandar refazer essa perícia. Então, tendo que refazer essa perícia, a gente vai ter mais de uma perícia por processo. Mas como regra geral, a gente vai ter aí uma perícia por processo. Uma questão interessante aqui é no parágrafo 5º do artigo 1º, que ele vai falar que a partir de 2022 fica invertido o ônus da antecipação da perícia, cabendo ao réu, como regra aí ao INSS, antecipar o pagamento do valor estipulado pela perícia, exceto os casos do parágrafo 6º. Então, prática. Na prática, a lei vai falar o seguinte, ó, o INSS é parte ré na maioria dos processos, então é ele que vai antecipar aí o valor das perícias, exceto no caso em que os autores dispuserem aí de condição financeira suficiente para pagar. Como regra geral, isso não vai acontecer, né? Então, assim, dificilmente a gente vai ter uma demanda aí de incapacidade ou de benefício assistencial contra o INSS em que o autor ali não está pleiteando aquela demanda via gratuidade de justiça. Então a lei ela fala que, como regra, o INSS, a parte ré, vai antecipar os valores da perícia, salvo se a parte tiver aí condição suficiente para o pagamento dos honorários periciais. E o parágrafo 7º da Lei 14.331, que é importante também, ele vai falar que o ônus da antecipação recairá sobre o Poder Executivo Federal e será processado da seguinte forma. Inciso 1º lá.
nas ações de competência da Justiça Federal e na Justiça Estadual com delegação de competência, as dotações, isso aqui é muito importante, tá? As dotações orçamentárias serão descentralizadas lá pelo Sistema de Administração Financeira ao Conselho de Justiça Federal, ao CJF, e este repassará aos TRFs, os quais repassarão aos peritos após o cumprimento do seu munus, independentemente do resultado ou duração da ação. Então, cumprido o munus, o que é o munus do perito? É fazer a perícia. Ele colocou lá, anexou ao processo, então é o CIAF, né, o Sistema Federal de Administração lá Financeira, vai repassar ao CJF, e o CJF vai passar aos peritos, independente do resultado ou da duração da ação. Então, por isso que eu falo que às vezes aquela decisão lá nos tribunais regionais do trabalho vão ficar prejudicadas, né? Que lá no Tribunal Regional do Trabalho eles geralmente pagam com trânsito em julgado, salvo engano. Mas a lei está tratando especificamente desse tema. E ele fala assim, cumprido o munus lá do perito, ele vai receber normalmente, independente do tempo ou do resultado lá do processo. Vedado a destinação desses recursos para outros fins. Então, outro ponto importante. Primeiro ponto importante é que a gente vai ter uma dotação orçamentária específica para as perícias. Então, a partir desse momento, a gente vai ter o orçamento específico para as perícias. A gente não vai depender mais de uma lei que diga quem vai pagar. Vai falar aqui, ó, o sistema de administração lá da financeira, né, vai passar ao CJF e o CJF vai passar aí aos tribunais regionais federais, independente do resultado da ação. E veda, segundo ponto importante, ninguém vai poder pegar essa rubrica específica lá do orçamento e usar para outra coisa. É uma rubrica específica para pagamento aí das perícias. Beleza? Mais uma pergunta aqui, vamos lá. Hoje o pessoal está participativo. Já até respondeu, né? Dr. Fernando fala. Dúvida, se faz perícia via telemedicina ou só presencial? A recomendação, como o Dr. Diego está falando aí, recomendação, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, é que seja presencial, né? Não seja uma coisa estimulada aí como regra geral, né? A telemedicina. Agora, pode acontecer num caso específico onde tem uma dificuldade muito maior. Por exemplo, conversando com o juiz, inclusive lá de Altamira, né? Ele falou que com essa extrema dificuldade até ele tinha vontade de fazer um ato lá na própria vara para determinar que fosse por teleperícia. Mas aí depois conseguiu aí os peritos e as perícias foram feitas presencialmente. Tá bom? Então não é algo estimulado realmente. E mais uma vez, né? Por exemplo, a vara lá, eu tenho um perito que faz lá presencialmente. Por que eu vou designar um outro perito que faz aí via telemedicina? Percebe? Então isso vai depender especificamente lá do contexto da vara. Então na vara eu tenho um perito que faz lá presencialmente, o Conselho Federal de Medicina até recomenda, né, nesse sentido. Então para que eu vou inovar e fazer por teleperícia? Então, o Dr. Diego falou aí, não é estimulado, né? Dr. Vinícius, ele falou que conseguiu fazer essas 35 perícias em um dia com muita tranquilidade e segurança graças ao TPMed. Gratidão, muito obrigado aí, Dr. Vinícius. Justamente a gente quer aí fornecer essa expertise, né? Expertise suficiente para que vocês se sintam tranquilos
ao fazer perícias, né? Então a gente tem o antes e depois aí do TPMed. O TPMed te dá uma tranquilidade muito grande de fazer aí essas perícias. Eu falo que eu aprendo muito aí nas discussões, inclusive de medicina, né? Porque eu tenho, assim, apesar de não ter feito medicina, eu gosto da ciência em si, né? Então as discussões são muito interessantes lá, das mais diversas especialidades, né? Eu acho isso legal lá no nosso grupo de discussões. E o professor Diego, inclusive, está falando, ó, até temos uma postagem sobre a diferença de teleperícia e perícia indireta. Então, se você ainda tem dúvida, veja lá a nossa postagem aí no Instagram do TPMed. E aqui a lei também fala que nas ações de acidente de trabalho, que aí são competência da Justiça Estadual, os honorários serão antecipados também pelo INSS. Uma coisa importante aqui para finalizar, né? Hoje a gente explorou bem as perguntas aí. Muito obrigado a vocês que participaram. A gente explorou bem, passou até rápido o horário da nossa live aí. É muito legal quando vocês participam com a gente. E uma coisa interessante também, que eu separei aqui sobre a perspectiva pericial da nova lei, é que ela fala o seguinte, ó, no caso aí de negativa de perícia lá no INSS, a petição inicial para combater aí, digamos, né, para se insurgir contra essa negativa lá da perícia no âmbito do INSS, ela vai ter que ter algumas peculiaridades. Então ele fala o seguinte, a petição inicial, em caso de negativa lá no caso da perícia do INSS, vai ter que ter uma descrição clara da doença e das limitações, uma indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, as inconsistências da perícia lá no âmbito do INSS e os motivos pelos quais a parte não entende haver uma litispendência com uma ação anterior, ser o mesmo objeto da ação anterior. Beleza? Então é uma coisa interessante que inclusive eu não sabia, né, ao estudar a lei. Agora eu vou tentar verificar isso, né, porque a petição inicial agora vai ter que ter esses requisitos. Então, em caso lá de negativa do INSS, no âmbito administrativo, a parte se insurgir contra essa negativa lá pericial, no âmbito do INSS, e vai ajuizar a ação na justiça, a petição inicial vai precisar desses critérios aqui, né? Ela vai precisar demonstrar aí claramente a doença, as limitações, a atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, as inconsistências da perícia e os motivos pelos quais ele entende que numa ação anterior, se houve, né, ela não diz respeito ao mesmo objeto. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Doutor Cleiton, farei a próxima turma com certeza. Muito obrigado pela confiança, Doutor Cleiton, e eu tenho certeza que o senhor não vai se arrepender. Como eu falo, né? Quem fez medicina e tem interesse aí na área, né, da área médica, vai aprender muito além de perícia, né? Porque as nossas discussões lá no nosso grupo de estudos, né, no nosso WhatsApp, são, nossa, eu acho fenomenal. A gente tem diversos alunos de diversas especialidades que estão discutindo ali coisas interessantíssimas. Então, além de você aprender aí uma nova modalidade, né, uma nova especialidade da medicina, acredito que a sua própria especialidade, ou até se o senhor não tem especialidade, né, a sua própria visão da medicina ficará aí muito melhor, né? Você será um médico muito melhor em virtude das discussões que a gente tem aí no WhatsApp. Então, para quem objetiva continuar aí na medicina, né, tem um interesse genuíno pela medicina, eu recomendo também pelas nossas discussões aí no WhatsApp,
onde eu já falei, até eu aprendo muito, ok? Então, um recadinho aí para vocês, né? Vocês que querem fazer parte da nossa próxima turma, deixem o seu nome, entre em contato aí com o nosso Instagram e deixe o seu nome aí na nossa lista de espera, que a partir do início de setembro aí a gente já vai estar abrindo as vagas para a nossa próxima turma. Mais alguma pergunta? Não esqueça aí de entrar em contato para nossa lista de espera. Pati, né? Pati Mansur Pinheiro. Também quero participar da próxima turma. Muito obrigado também pela confiança. Doutora Maria Regina, estou na lista de espera para participar da nossa turma, da próxima turma. Muito obrigado também. Dr. Cleiton, valeu. Doutora Luciana, obrigado, Dr. Cleiton. Foi um dos que participou bem dessa live. Doutora Luciana também participou muito aí da nossa live. Agradeço aí a todos. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês a respeito de orçamento, a respeito de valores, a respeito de teto de valores e tudo mais. Algumas dicas práticas aí que eu falei também nessa live. Muito obrigado aí pela participação de vocês e espero vocês na próxima turma, nossa lista de espera, e nos nossos grupos de discussão aí, tá ok? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação e até a nossa próxima live. Obrigado aí, doutora Maria, obrigado pela participação. Obrigado e nos vemos aí nas nossas próximas lives. Tchau, tchau, gente.